Neste segundo podcast Hipertexto, você acompanha a palestra A Pesquisa Acadêmica sobre Recursos Educacionais Abertos, Metadados e Ontologias. Professor Dr. Ricardo Amorim, FACAP, UNEB. De antemão, gostaria de agradecer o convite por estar aqui nessa mesa. O que eu vou apresentar, ele está mais relacionado com aspectos técnicos para os REA. Pegando assim uma espécie de gancho do que Débora falou, uma grande preocupação hoje em dia está em localizar materiais. A gente vive numa economia já diferenciada. Até então, modelos econômicos se baseavam em escassez. Hoje, com a internet, a gente tem todo tipo de conteúdo, alguns disponíveis livremente, outros não. Alguns que estão disponíveis são livres, mas não deixaram tão claro que é livre assim. Ou seja, faltam mecanismos, faltam soluções para que essa busca seja mais consistente, mais rápida também, mais simples. Um outro aspecto, do ponto de vista de professores, é muito bom falar que com a internet a gente pode ter acesso e produzir materiais de qualidade, mas desde que isso não implique em mais horas, porque a gente já trabalha tanto e a cada dia surge tanto de tecnologia. Imagine que a cada dia você vai ter que fazer uso de mais. Então, a minha preocupação ela vai por aí, no sentido do que hoje é abundante e no sentido de que isso não represente esforços extra ao professor. Se ao menos houvesse salário extra, né? Mas só esforço não é muito bom. Então, por isso esse título, muito do que nós temos ainda está, eu considero assim, num estágio, uma infância, ainda é muito incipiente. E aí eu resolvi falar sobre pesquisas. Ainda nesse ano encontrei a Débora num evento de internet, né? E falei que algo nesse caminho já vem sendo desenvolvido. Inclusive eu havia colocado um capítulo na minha tese, mas não com o nome REA, onde a ideia era fazer anotações semânticas e a ideia também era de estruturar conteúdos. Bom, a pesquisa acadêmica sobre os recursos educacionais abertos. Agora o que REA, objetos de aprendizagem e metadados têm em comum? Antes do termo REA, emergiu o termo objetos de aprendizagem. Os REA são baseados em conteúdo aberto, gratuito, licença livre, a questão do reuso, a ideia de poder modificar, combinar, remixar, e também está relacionado com as aplicações que você vai utilizar para isso. Ou seja, que sistemas e ferramentas sejam também livres. Aí, nesse sentido, os objetos de aprendizagem, eles emergiram num contexto de reuso. Até então, o que nós tínhamos em termos de linguagens de programação eram linguagens imperativas, onde o custo de programação era altíssimo. E, no entanto, pessoas tinham soluções diversas que poderiam ser guardadas numa biblioteca. Aí surgiu a ideia de reuso. Por que eu não posso fazer reuso de uma aplicação que verifica CPF? Só para dar um exemplo assim bem simples. E aí veio a ideia orientada a objetos. Esse termo, objeto, no nosso caso aqui, não tem nada a ver com a prática pedagógica que você vai dar a ele. O objeto no sentido de algo que eu posso fazer reuso. Reuso é bom, tanto de objetos na linguagem de programação, como o REA é um tipo de objeto, que reusar é interessante. Quem, enquanto professor, não gostaria de reaproveitar coisas? Daí surgiu, nesse contexto, o termo que, no caso, a partir de instituições preocupadas
com o estudo de plataformas, de técnicas, todas voltadas a reuso, que é a I3E definiu como qualquer entidade digital ou não digital que possa ser reutilizada, reutilizada ou referenciada durante o aprendizado suportado por tecnologias. Então, essa ideia de reuso está dentro do que a gente entende por REA. A ideia de poder revisar, reutilizar, recombinar, compartilhar, principalmente tratando-se de tecnologias de interoperabilidade, de escalabilidade. A gente convive aqui com diversas marcas de equipamentos e se não há uma padronização, fica difícil fazer esse reuso. Como é que via iPad, como é que o produto que eu fiz no meu Mac está ali numa outra marca de computador, através desses padrões. Então, nesse contexto, surgiu a ideia de objetos de aprendizagem, em que a grande preocupação é haver um consenso e criar padrões que permitam esse reuso. Para isso, surgiram os metadados. Eu botei os símbolozinhos aí, um dos primeiros metadados falados foi o Dublin Core. Em seguida, dentro desses padrões, o I3E é Learning Object Metadata. O consórcio MS, um consórcio em 2003, mais ou menos, congregava 150 instituições. Cada instituição com seus pesquisadores. Então, congregava muita gente discutindo essas questões de interoperabilidade, de reuso e etc. Metadados são dados que descrevem informação sobre outros dados. Se refere a um grupo de dados ou um recurso. Claro que a palavra recurso também cabe discussão, não é o nosso problema aqui. O nosso problema é em como operacionalizar as coisas. Vocês, eu acredito que aqui tem muitos educadores, discutem e a gente busca soluções de tornar isso mais prático. Então, por isso que eu não vou abrir aqui esse espaço sobre o que significam objetos de aprendizagem ou recurso. Então, isso é análogo ao uso de índice. Esses padrões, eles passam por um processo. Os padrões não são impostos. Há um momento em que ocorrem muitas discussões, e a partir daí surge essa primeira bolinha aí, um modelo, um draft, né, um rascunho, em que novamente ocorrem discussões. Desse rascunho há um uso, um teste, até chegar a um ponto que isso é proposto como standard. Isso é cíclico. Isso vai e vem até que a comunidade relacionada diz, esse é um padrão. Aqui são as entidades que compõem o padrão LOM. Esse padrão ele vem sendo discutido, já tem também mais de 10 anos, que ocorrem as discussões sobre a estrutura dele, o que deveria ter nesse LOM, para que ele realmente facilite a localização, o uso e reuso. Então, eu coloquei esses quadrinhos, isso aí está lá na Wikipédia, né? Foi reusado aqui nesse momento. Alguns desses itens, como por exemplo o item 5, educacional, tem uma série de parâmetros que a gente deve definir para que facilite o reuso, a localização e o reuso. Tem uma outra parte, por exemplo, taxon pet e taxon, são taxonomias onde você pode estruturar, organizar os seus objetos, o que você considera de objetos de aprendizagem. Estruturas para isso existem diversas, existem estudos, como por exemplo, taxonomia de Bloom, eu posso organizar isso conforme meus objetivos, ou o que eu entendo de objetivos pretendidos para os alunos. Então, a ideia aqui é criar formas em que a estruturação seja possível. Nem sempre a estruturação é possível. Não é isso que se vende quando a gente propõe essas técnicas. Aí é só para mostrar, o LOM ele veio a partir do Dublin Core, que foi um estudo anterior, ele estava mais pensado para uma biblioteca em termos gerais, não para educação.
E, da mesma forma, tem classes aí para identificar aspectos de um objeto, não, nesse caso aí, de aprendizagem. No tema, eu coloquei uma das palavras-chave lá, ontologias, que na realidade o que a gente pretende falar é sobre web semântica. A web, ela está poluída de coisas, né? Muito do que existe lá chega a ser até inútil. Em parte porque não é localizável. O Google localiza algumas coisas, nem tudo. Parte do que está lá é porque foi colocado para ser localizável. Parte, em muitos casos, foi colocado de propósito para não ser localizável. E daí surgiu a internet profunda. É uma internet totalmente sem essa ideia de estruturação, essa nossa ideia de estruturação, pelo menos. Então, qual é a web semântica? Nós vemos assim muitas potencialidades relacionadas com armazenamento e recuperação de informação, um armazenamento de forma eficiente, ou pelo menos mais eficiente do que o que nós temos, já que a internet ainda é predominantemente fundamentada no HTML, que não provê tantas facilidades semânticas como em uma outra linguagem que eu vou falar adiante. Capacidade de favorecer a aprendizagem, se você considera que se torna mais fácil localizar, isso já favorece a aprendizagem, porque me dá condições, enquanto professor, de preparar num tempo hábil um material melhor. A gente perde muito tempo tentando localizar coisas e editando. Bom, apoio, ampliação e expansão de capacidades de comunicação de seres humanos em vários formatos, aí sem limites de tempo e espaço. Eu trago aqui alguns exemplos de trabalhos que estão em desenvolvimento. É claro que há uma série disso aí, em 20 minutos não dá para... Eu destaquei alguns que eu achei interessante para o REA. Então aqui é uma técnica de descrever recursos educacionais abertos, baseado em tecnologias da web semântica. O que ele trouxe aqui, basicamente, foi uma metodologia de especificação de uma ontologia. Ontologia é uma técnica para estruturação. A web semântica, ela facilita a identificação, essa localização, a verificação de propriedades de um objeto em relação a outros, o uso de regras semânticas. Eu poderia estruturar coisas conforme objetivos de aprendizagem e ter mecanismos que me facilitem a busca por conteúdos ajustados àqueles objetivos. Aí, o que está nesse artigo, uma ideia da metodologia aplicada. Bom, aqui é um outro, graças a esse encontro com Débora, eu ajustei esse capítulo que eu tinha e submeti ao congresso que vai ter agora, o simpósio que vai ter junto do CEBIE, onde a ideia é um modelo semântico para a estruturação de materiais. Então, desde a edição, né, numa ferramenta do tipo Word ou PowerPoint, ou qualquer uma que as pessoas são acostumadas a utilizar, a gente já buscaria fazer anotações semânticas em que o reuso depois fosse facilitado. Porque é muito fácil falar de, o recurso é aberto e você tem um PDF de 150 páginas. Eu só preciso de uma parte de um capítulo. O que eu faço? Isso é terrível. Terrível em termos técnicos, porque as ferramentas nem sempre são abertas, né? O Acrobat, ele não me dá isso facilmente, a não ser que eu compre e tenha também a habilidade para fazer isso. Então, por isso que a gente teve essa motivação de propor um modelo que pudesse servir de apoio a ferramentas também. Então, é um modelo semântico descrito a partir de conhecimento consensuado. Então, a gente usa o padrão I3E LOM e um outro que já vinha sendo usado para criar conteúdos, chamado DocBook. Então, a terminologia do que é capítulo, parágrafo, está lá em DocBook. Isso vem sendo utilizado já há um bom tempo.
uma especificação bem madura. A ontologia é algo que requer consenso, por isso que a gente procurou fazer uso desses padrões. Bom, aí era para dar uma ideia desses termos que tem em DocBook. É um exemplo de uma parte de um livro construído com DocBook. E a gente teve o trabalho de identificar termos e devidas relações entre esses termos. A gente também está em fase de construção de alguns axiomas, que são regras semânticas, para que na hora que você for remixar algo, por exemplo, você não caia no problema de direitos de autor. Então, a própria aplicação faria uma busca para você de forma semi-automática. Bom, aí é um desenho, mais ou menos, dessas classes e relações. Um exemplo de uma aplicação associada ao Word, direita à ontologia e às classes, conforme você monta o seu trabalho. Então, nessa linha, desde 2004, que há um certo esforço de pesquisa no desenvolvimento de soluções, de estratégias técnicas. No caso aí foi bem pensado para objetos de aprendizagem, mas no sentido de recursos abertos. Então, o uso da web semântica, ele ajuda a resolver alguns problemas em educação, tais como melhorar a flexibilidade, distribuir aprendizagem de longo termo e principalmente diminuir o excesso de trabalho do professor, né? Que essa é uma preocupação que a gente tem que ter muito em conta. Mas poderá a web semântica mudar a educação? Sim, o principal é tornar interações entre máquinas possível, sem causar danos nessa ecologia da web. A ideia não é que as interações venham substituir as nossas interações. Elas não são destinadas a substituir ou suplantar, mas sim melhorá-las. E aí eu concluo e digo que esse tipo de tecnologia ainda está na sua infância. Tem muitas questões em aberto. Uma delas que eu particularmente estou me dedicando é no desenvolvimento de um modelo semântico. Aqui na UFPE a gente tem outros grupos, como Fred Freitas, a gente também está colaborando com ele para ver se em um médio prazo a gente tenha algum modelo de representação mais consistente com o que eu propus nesse congresso. Então, há necessidade de mais esforço de pesquisa. Mas o mais importante é seguir um caminho que facilita a localização, já que a gente está num meio de abundância. E realmente nessa abundância é difícil localizar aquele recurso que é adequado aos meus objetivos. A localização, criação e remix de recursos educacionais ainda, que eu estou dizendo assim, ainda mais abertos, né, porque um PDF que eu possa reutilizar, remixar, mas com 150 páginas e que para dividir é difícil, ele não está ainda tão aberto assim, né? Então, a nossa intenção é essa, contribuir com que os recursos sejam ainda mais abertos e sem representar esforço adicional a quem edita ou ao professor. Bom, eu concluo por aqui.